Ontem começamos a estudar um tema bastante interessante sobre a aliança de Deus com Abraão e os seus descendentes. Analisamos e analisaremos durante essa semana a lei na aliança. E hoje, de maneira específica, vamos ver a eleição de Israel como povo de Deus. Existe uma tradição judaica que ensina que Deus fez aliança com Israel somente porque as outras nações que viviam ao redor deles rejeitaram o primeiro convite. Na verdade, não existe nenhuma evidência bíblica que apoie essa tradição. Pelo contrário, há passagens anteriores, como Gênesis 20, versículos 3 a 6, onde Deus fala em sonhos com um rei filisteu chamado Abimeleque. E este é apenas um dos muitos exemplos de como Deus buscou alcançar outras nações antes mesmo de escolher Israel como seu povo. Isso mostra que Deus sempre esteve em contato com aqueles que não eram hebreus. E Ele escolheu qualquer tipo de pessoa, inclusive escolheu fazer de pagãos representantes seus e agentes dele. Por exemplo, você já ouviu falar de Jetro, o sogro de Moisés, verdade? Ele era um queneu, que já conhecia o Deus de Moisés antes mesmo de conhecer a Moisés. E foi este homem, Jetro, que ajudou Moisés a entender os planos de Deus e torná-los possíveis para a humanidade. Esse é um bom exemplo de um povo conhecido como pagão, afroasiáticos, preservando esse saber vital de um Deus monoteísta antes que os hebreus entrassem em cena. Por que é importante compreender isso? Para você entender que o atuar de Deus, o agir de Deus, ele é inclusivo, ele é sem exclusões, predileção, favoritismo. E ao entender esta verdade, isto facilita muito, porque evita equívocos teológicos. Eu não sei exatamente quais foram todos os motivos da escolha por parte de Deus, mas o que eu sei é que o motivo da escolha da nação hebraica não foi baseado no mérito próprio deles, pois os descendentes de Abraão, como eu e você, não tinham mérito algum em si mesmos que os tornassem dignos do amor de Deus ou da escolha deles como povo de Deus. Na verdade, eles eram insignificantes entre as tribos constituídas. Eles não eram os mais fortes, não eram em maior número, não eram os mais capazes, os mais militarizados, não eram os mais influentes, nem os mais instruídos entre os demais povos. Então, por que Deus os escolheu? A razão para que Deus os escolhesse estava em Deus e não neles. A causa fundamental era a misteriosa graça que escolhe pecadores imperfeitos para fazerem parte do plano divino de propagar sua mensagem de graça e salvação. Assim, os hebreus haviam sido escolhidos para serem canais de bênção ao mundo conhecido do seu tempo. Como? Compartilhando com os demais povos o que Deus já lhes tinha oferecido. Agora pense na razão pela qual Deus chegou com o Evangelho até você. Será que há alguma semelhança com o objetivo pelo qual chegou o Evangelho aos hebreus? Sim, com a história dos hebreus, nós compreendemos que a razão de Deus nos ter abençoado com a mensagem de perdão, de salvação, não é somente por minha causa, mas é por mim, para que através de mim, outros também sejam abençoados. E isso é lindo, não é? Eu e você temos um propósito de existir, temos uma missão na vida. Como Abraão e os israelitas, fomos comissionados para abençoar todas as famílias da terra.
ao longo das atividades desse dia, pense neste compromisso. Deus quer fazer de você uma bênção às pessoas que estão ao seu redor.